Bem-vindo a mais um vídeo de leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Estamos falando da nona edição e hoje iniciaremos o capítulo 3: Como gerenciar para melhorar os resultados. Bom, se você é novo no canal, esse vídeo faz parte de uma playlist onde, para cada capítulo do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, a gente traz um vídeo num modelo muito parecido do que seria o método Kumbuka, que o Falcone traz no próprio livro. Então, esse aqui já é o quarto vídeo da série, né, e do terceiro capítulo. Então eu sugiro que você comece lá do início, o capítulo zero, né, onde eu explico exatamente como você consegue utilizar isso aí, ler esse livro, como é que você consegue implementar o gerenciamento no seu negócio. Então disponibilizei um calendário para você conseguir se programar, né, um cronograma de atuação em cima do que o livro ensina. A gente falou um pouquinho sobre como funciona o método Kombuka. Então vale muito a pena, beleza? Dito isto, vamos aqui agora nos situar mais ou menos aqui, né? Então, estamos nesse momento na fase 2, arrumando a casa. Então, no capítulo anterior, eu expliquei justamente o que é arrumar a casa, né? E a gente deu passo a passo de como, de fato, iniciar esse processo de melhoria. Coloquei você como um gerente de área, onde, primeiro, você escolheu uma área que você gostaria de melhorar os processos, beleza? Depois disso, o objetivo foi listar todos os principais problemas daquela área, pegar aqueles problemas que são interfuncionais, que envolvem mais de uma área, e transformar eles em localizados. E agora, nesse capítulo, a gente vai discutir, beleza, eu já tenho os meus problemas definidos, eu já tenho os meus itens de controle para cada um daqueles problemas. Como é que eu gerencio para melhorar esses meus indicadores, certo? Então, o capítulo 4 ele trata justamente disso. E o Falcone ele explica que a gente precisa de dois passos específicos. O primeiro deles, definir uma meta para cada um dos indicadores, dos itens de controle que a gente estruturou. E a partir dessa meta traçada, elaborar um plano de ação para alcançar essa meta. Essa é a grande ideia do Falcone. Então vamos seguir aqui explicando primeiro, né? Como é que a gente define uma meta? Antes de explicar mais ou menos a definição, ou como a gente estrutura essa meta, eu trouxe aqui os conceitos que eu acho que as pessoas se atrapalham muitas vezes, do conceito de objetivo e do conceito de meta. Vamos entender mais ou menos aqui. Então, trouxe aqui umas explicações de acordo com alguma literatura, né, de autores muito consagrados no ramo aí da administração, né? Então, primeiro aqui, Peter Drucker, os objetivos são declarações amplas e fundamentais que expressam os resultados que a organização quer alcançar. E o segundo aqui, o objetivo é o propósito ou o estado futuro que a organização pretende alcançar, orientando suas ações estratégicas. Então, a ideia do objetivo é algo, como ele está falando aqui, né? É algo que você quer alcançar, que você almeja. E o que é a meta? Ele aqui traz, né, os passos específicos, mensuráveis e alcançáveis que ajudam a atingir os objetivos maiores. Ou metas são desdobramentos do objetivo que permitem quantificar e estabelecer prazos, tornando mais clara as expectativas de desempenho. Em outras palavras, a ideia é, a meta, ela quantifica o objetivo. Eu preciso de um valor daquele sonho maior que eu desejo alcançar, né? A gente discute muito isso, principalmente na parte de, por exemplo, construção de OKRs, né? Mas aqui a ideia é, você tem uma coisa que você deseja alcançar, um objetivo, um problema que você quer resolver, um fim que você deseja alcançar, né? O próprio Falcone traz isso aqui no livro. E para isso você precisa ter essa métrica quantificada. Você tem um valor-alvo a ser alcançado. E isso aqui é a meta. E ainda trago aqui basicamente a diferença, né? Vamos lá. Os objetivos fornecem a direção geral. As metas dão os passos concretos e medíveis necessários para alcançar essa direção. Então, meta trazendo aquele mais abstrato, né, o qualitativo, e a meta ela traz a parte quantitativa, né, que a gente vai mensurar. Aqui também, Xavier, objetivos são qualitativos e abrangentes, enquanto as metas são quantitativas, específicas e orientadas a resultados. Então, nesse momento, você precisa estabelecer as metas para alcançar o seu indicador, né? Tornar o seu objetivo mensurável, né? Para cada um. E aqui traz um exemplo, ó. Objetivo: aumentar a satisfação do cliente. Então, esse é meu objetivo. Mas eu posso quantificar isso e escrever, ou em outras palavras, eu posso pegar esse objetivo e detalhar mais de uma maneira quantitativa, né? Então, o objetivo está aqui dentro dessa meta, né? Alcançar uma nota de satisfação de 90% em pesquisa de satisfação no próximo trimestre.
Então a meta aqui, ela transforma esse objetivo de uma maneira quantitativa. Então essa aqui é a construção. Mas talvez você ainda esteja na dúvida, né, esteja muito complexo, como é que eu estruturo uma meta para os meus indicadores? Vamos lá, eu gosto de um modelo que é um modelo que a gente chama aqui de ação, meta, prazo, né? Vamos construir esse meu objetivo com a minha meta, beleza? Então eu preciso de 4 informações básicas. A primeira, o meu item de controle, o meu indicador, certo? E além dele, por exemplo, nesse exemplo aqui, estou trazendo o percentual de número de defeitos. E além disso, eu preciso de uma ação, eu preciso de uma meta e eu preciso de um prazo. E com esses 3 aqui, somado ao indicador, eu consigo construir a minha meta a ser alcançável. Por exemplo, o que seriam ações? Ações são verbos, né? Ações são direcionadores do que eu desejo direcionar o meu indicador. Então, por exemplo, se eu tenho um item de defeito de 10% atualmente e eu quero reduzir para 5%, essa minha meta é de 5%, então a minha ação é de reduzir o percentual de número de defeitos. Isso é um verbo, isso é uma ação. E nós temos vários aqui, né? Temos reduzir, temos aumentar, alcançar, manter. Então, sempre começar a estrutura desse objetivo aqui com um verbo, que é o direcionador do seu indicador. Eu posso querer aumentar a produtividade, eu posso querer alcançar algum nível de excelência, por exemplo. Posso querer manter uma certificação, por exemplo. A construção começa sempre aqui de um verbo, de uma ação. Na sequência vem a meta, que é a parte quantitativa. Você tem que explicar o que você quer fazer. Eu quero reduzir o percentual de número de defeitos. Eu posso ser de X para Y, por exemplo, de 10 para 5%. Atingir o patamar mínimo de Y. Eu quero minha produtividade, ela fique com o mínimo de... Hoje ela é 10, eu quero que ela fique no mínimo de 20. Tem outros aqui, no máximo de X, exatamente W, entre X e Y. Então, as metas é aqui o meu direcionador desse meu indicador aqui que eu estou querendo atingir através dessa ação. E por último, um prazo. Então, preciso colocar um prazo para alcançar aquela meta estabelecida. E aí tem vários exemplos, né? Em X dias, em X meses, durante X períodos, no máximo, no próximo evento X. Então você tem que colocar uma parte cronológica para atingir, não pode ficar algo aberto. Essa é uma estrutura muito simplesinha que facilita. Ação, meta, prazo. Por exemplo, aqui, ó, reduzir de 10% para 4% a taxa de defeitos em 6 meses. Olha que legal, aqui eu consegui construir de fato essa estrutura, onde eu tenho aqui ação, reduzir. Qual é a minha meta? De 10 para 4%, né? Temos aqui o nosso indicador, que é a taxa de defeitos, e o nosso prazo é 6 meses. Então, uma maneira muito simples de construir o seu objetivo e sua meta para alcançar aquele resultado desejável, né? Resolver aquele problema. Uma outra forma de você verificar se faz sentido realmente esse objetivo que eu construí, existe uma outra ferramenta que a gente trabalha bastante, que é chamado de SMART. SMART é um acrônico, onde a gente tem aqui, para as palavras são em inglês, né? Mas a gente fica muito próximo aqui do português, que significa específico, mensurável, atingível ou alcançável, né? Relevante e temporal. A ideia aqui é a gente pegar esse objetivo e verificar se ele condiz com essa estrutura SMART. SMART no inglês, né? Inteligente. Se é um objetivo inteligente, se a gente consegue estar bem estruturado ele ou não. Então vamos testar. Específico, será que reduzir de 10% para 4% a taxa de defeitos em 6 meses, ele é um objetivo específico? Vamos verificar. Sim, então eu estou especificando, é de 10 para 4 a taxa de defeitos, não é outro indicador. Então fica muito bem claro e evidente. Mensurável, eu consigo medir essa taxa de defeitos? Eu consigo verificar a evolução do meu indicador? Consigo, por exemplo, percentual de defeitos é o quê? Número de peças defeituosas dividido pelo número de peças produzidas. Aqui eu tenho uma taxa. Se eu produzir 100 e dessas 100, 10 tem defeitos, eu tenho aqui 10% de taxa de defeitos. Atingível ou alcançável. É possível dentro, sempre pense no prazo, é possível dentro do prazo estabelecido de 6 meses eu ter essa redução aqui? É factível? É real isso? Aí aqui nesse exemplo aqui, eu tenho que ver o contexto da organização, eu posso dizer que é possível. Relevante. Essa escolha dessa minha meta é importante para minha organização, para minha área, para aquele problema que eu estou tentando resolver? Aí eu trouxe mais um exemplo aqui. Pô, se a gente conseguir sair de uma taxa de defeito de 10 para 4%, a gente tem praticamente 6,7
de aumento de produção, fora a redução de custo operacional das peças que vão ter que ser retrabalhadas. Então, aparentemente, é uma meta relevante. E temporal, eu tenho um prazo para conseguir responder? Sim, um prazo de 6 meses. Então, isso aqui é uma estrutura bem interessante que eu consigo realmente entender que é um objetivo bem construído, inteligente e que eu posso direcionar meus recursos para alcançar ele. E aí, falando dessa visão agora que a gente tem, então, o nosso objetivo e nossa meta construída para cada um dos indicadores, que são as mensurações do nosso problema que a gente deseja resolver e melhorar. A ideia é estruturar um plano de ação para alcançar esse indicador. E como é que a gente faz isso na prática? Vamos lá. Aqui o Falcone ele traz um modelo onde o passo a passo, e é bem legal aqui que ele apresenta uma estrutura simples de um PDCA. Observe que a partir desse momento o Falcone vai cada vez mais explorar o uso do PDCA como esse ciclo de melhoria. Claro que lá na frente, no capítulo 9 e no capítulo 10, ele vai especificar mais, deixar mais estruturado como é que a gente roda um ciclo de método de análise e solução de problemas, né? Que é mais robusto, é mais completo, tem mais ferramentas envolvidas. Mas no primeiro momento, a gente está rodando um ciclo de melhoria. Só que é um ciclo mais simples, mais direto. Ele traz aqui nesse capítulo que é importante você executar, tentar alcançar aquele indicador. Não perder muito tempo, você vai aprendendo conforme você vai executando as ações. E como é que é a estrutura? Então, primeiro, você já recebeu aqui a meta de melhoria de sua chefia, ou você mesmo estabeleceu, você como gerente, né, estabeleceu as metas que você deseja alcançar. E aí tem os indicadores que podem estar associados, como eu falei no vídeo anterior, né? Qualidade, custo, atendimento, moral, segurança, enfim. Mas para cada um daqueles problemas que você identificou, que você quer resolver, você tem que estabelecer um item de controle, ou seja, um indicador que você vai acompanhar para verificar a melhoria dele. A partir disso, então, você vai fazer o quê? Levantar informações, fatos e dados sobre o problema. Então, nesse momento, é o que a gente chama de ir no Gemba, né? Verificar, de fato, por que tá, a estrutura que está ocasionando aquele problema, entender como os processos funcionam. Não fique só dentro de uma sala, vá ao local onde as coisas estão acontecendo. Na sequência, fazer um brainstorm para levantar quais as causas principais que impedem de atingir a meta. E aí, a partir disso, fazer um plano de ação gerencial. Olha, essa parte aqui pode parecer simples, mas é muito importante. Vou até colocar na minha tela cheia. Ela é muito importante. Por quê? Quando a gente vai fazer um plano de ação, não vai ser em cima do problema. O plano de ação é feito em cima da causa que está gerando o problema. Nunca em cima do problema, mas do que está gerando um problema. Então tem um problema e tem a causa do problema. A ideia é que nesse momento a gente identifique as causas que estão impactando, que estão gerando o problema, o efeito indesejado. E a partir dessas causas identificadas, a gente vai fazer o quê? Um plano de ação para eliminar essas causas, né? De preferência lá na causa raiz. A ideia aqui é fazer uma chuva de ideias, né? Uma discussão do o que que tá causando, quais são as dificuldades que estão impedindo de atingir essa meta. E a partir da identificação disso, fazer o plano de ação e rodar essas contramedidas. Nesse momento, a equipe vai executar o plano de ação e na sequência aqui vem o C do check, né? Só explicando aqui, né? P é de plan, planejar. D é de do, de executar. C é de check, de checar ou verificar, e A é de act ou agir. Então aqui você vai acompanhar o processo de alcance da sua meta. Ele coloca aqui, ó, se o plano não deu certo, aprofunde no levantamento de informações e de análise. É entender realmente, por que não aconteceu? Será que o plano foi mal estruturado? Será que faltou causas que eu não identifiquei? E por último, se o plano der certo, nesse momento, padronize, treine os operadores e conclua. E aí o Falcone traz aqui também já nesse capítulo que caso realmente não dê certo, lá na frente, no capítulo 9 especificamente, ele vai explicar como é que a gente consegue fazer essa reanálise aqui do ciclo. Mas nesse momento se atenha aqui, passo a passo, né? Você está nesse momento arrumando a casa na parte de gerenciamento de melhorar o resultado do capítulo 3. Então você vai definir os seus objetivos e metas para aquele problema, identificar a causa que está impactando neles e fazer um plano de ação para resolver aquelas causas.
e botar a mão na massa e executar aquele plano de ação. Simples, tão simples quanto isso. E aí, como é que a gente faz aqui para estruturar um plano de ação, né? Como é que a gente chega do nosso objetivo inicial, dessa meta que a gente quer alcançar, até o plano de ação estruturado? Ele também explica no capítulo 3. Então, primeiro, já estabeleceu a meta que você quer alcançar. Perfeito. Segundo, reunir a equipe. Então, você não vai sair tudo da sua cabeça. Você não é detentor de todo o conhecimento daquele negócio. Você precisa reunir pessoas que estão envolvidas com aquele problema, que impactam direto ou indiretamente aquele problema, para de fato trazer uma solução plausível e factível de que seja realizada. Por quê? As pessoas que vão dar as ideias das ações ou das causas são provavelmente aquelas que vão executar aquele plano de ação. Então, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas no planejamento até chegar ao plano de ação, mais certeza é que elas vão executar com maestria, com melhor qualidade aquele plano de ação. E agora, como eu falei, levar ao Gemba. O Gemba é uma palavra em japonês que se traduz como chão de fábrica, ou então, em outras palavras, o local onde as coisas acontecem. Esse é o conceito. Tente reunir a equipe justamente no local onde as coisas acontecem. Aí você pode trazer cartolina, flipchart. Se você tiver um quadro branco, uma lousa, você pode usar também. É interessante trabalhar com coisas bem visuais, mas é interessante que todas as pessoas que estejam envolvidas dêem uma passada no local onde os problemas foram identificados, para entender mais ou menos como o cenário ocorre, porque são pessoas provavelmente de setores diferentes, de experiências diferentes. Então, para todo mundo já começar a estar nivelado mais ou menos no mesmo entendimento do que vai ser discutido. 4. Apresente meta de longo prazo e a meta de melhoria, até o máximo 1 ano. Ou seja, é bem interessante esse conceito do Falcone, porque quando você estruturou a sua meta do seu indicador, mas aí você vai apresentar a meta de uma meta do seu sonho grande, né? É uma meta que você quer alcançar lá na frente, naquele patamar maior, para as pessoas entenderem que depois que você alcançar essa meta de curto prazo, não vai parar por aí. A ideia é primeiro alcançar ali para depois mirar lá na frente, um cenário maior. Então, esse é o grande ponto-chave aqui da virada. As pessoas entenderem que é um primeiro passo, uma primeira escada para chegar lá em cima, no topo, no nível de excelência. E aqui você vai apresentar para o grupo qual é o problema, explicar. E isso aqui é tão importante para você entender, porque as pessoas precisam entender por que elas vão fazer aquilo. Qual o impacto que vai ter para elas, por exemplo, daquele problema. Exemplo, um retrabalho. As pessoas gastam muitas horas extras fazendo retrabalho de peças. Muitas, muitas e muitas. É cansativo, gera custo para a empresa. Então você fala assim, ó, gente, vamos resolver aqui o problema de peças retrabalhadas. Então, nós temos essa meta aqui, a ideia é a gente zerar, por exemplo, zerar o nível de peças retrabalhadas, mas nesse momento a gente quer reduzir para 3%. Por quê? Se a gente conseguir reduzir, a gente vai diminuir em X horas extras, a gente vai conseguir ter mais recursos e ampliar o setor, contratar mais gente para setores que estão precisando mais, que a gente tem que tirar pessoas. Então tem que trazer as vantagens, as pessoas têm que estar engajadas naquele momento para conseguir fazer aquela coisa com qualidade. Isso é muito importante. E aí a gente vai começar a levantar as causas. Então, nesse momento, você vai estimular o time a discutir do porquê que aquele problema está sendo gerado, porquê que aquele resultado não está sendo alcançado conforme a meta estabelecida, né? Lembrando que sempre tem que ter o gap. A pergunta específica é, ó, eu tô com 10%. Por que eu não estou com 5%? Essa é a ideia. Já que minha meta é de 10 para 5, eu quero entender por que eu tô com 10 e por que eu não consigo alcançar os 5%. Você tem que direcionar a pergunta. E aí vai começar um processo de brainstorming. E aí, nesse momento inicial, lá na frente vai ter uma estrutura um pouco mais diferente, detalhada. Estimule sempre a perguntar mais o porquê. A pessoa vai dar uma sugestão, ela vai falar, porque a máquina está mal calibrada. Aí você estimula, pô, beleza. Aí você anota lá, a máquina mal calibrada. Mas aí, por que você acha que a máquina tá mal calibrada? Ah, eu acho porque a gente não tem um padrão de calibração. Pô, aí anota, falta de padrão de calibração. Ah, mas por que tem falta de padrão de calibração? E as pessoas colocam e vão anotando, ou aqui o livro traz, né? Ou cada um vai falando em voz alta e uma pessoa que gerencia ali vai estar anotando, ou cada um vai colocando no flipchart e colocando no quadro lá para poder identificar. E aí, nesse momento, não vou entrar muito nessa parte de como abordar ter um brainstorm, mas é importante que é um momento muito mais de você direcionar. Tem que ter uma pessoa que vai direcionar o fluxo de conversa, né, naquele momento. Então é importante que você
Deixe bem claro, tente que as pessoas fazer que as pessoas não se desviem do problema e começar a discutir outras coisas. É o momento de levantar possíveis causas. Então sempre vai direcionando, mas sem tentar induzir elas ao que você acredita que realmente é importante. E além disso, pode ser que algumas pessoas é um momento de muito de quantidade, não tanto de qualidade. Pode ser que algumas pessoas, comecem a falar assim: "Ah, isso aí não vai dar certo por isso e isso". Tente evitar o máximo que as pessoas começam a criar objeções, críticas, tanto para coisas positivas quanto para negativas. Por exemplo, a pessoa fala assim: "Nossa, eu acho que é por calibração de máquina". Aí uma outra pessoa fala assim: "Nossa, que ideia boa, que massa, vamos colocar isso mesmo". Evite isso, porque tanto uma ideia muito positiva quanto uma ideia, que parece, não ser boa, desestimula outras pessoas a falarem. E muitas vezes aquela pessoa que deixou de falar ia dar uma sugestão que ia resolver muito o problema, ia dar uma solução muito boa. Só que como ele escutou uma solução que ele falou: "Nossa, todo mundo já falou que aquela solução foi muito boa, então eu não vou nem falar a minha, né, vai que tô falando besteira". Então, deixe bem claro, né, ali, logo no começo, que o importante é quantidade de ideias, não tanto qualidade, e que as pessoas se sintam livres. Muitas vezes você pode fazer uma rodada meio que escondida, então todo mundo vai anotar uma ideia, você lê em voz alta aquelas ideias, já alinhando todo mundo. Se alguém tiver alguém querendo atrapalhar, você já alinha. Não faça também com um grupo muito grande de pessoas, porque demora muito, né? Tem que ser objetivo. É um processo que demora, planejamento exige muita concentração, mas você consegue fazer isso em um dia, 2 horas, 3 horas, juntar uma equipe boa, às vezes até menos, depende muito do seu negócio. Mas foque agora em levantamento de ideias, quantidades, qualidade a gente vai discutir daqui a pouquinho. E agora, você terminado de levantar as ideias, você vai simplificar e selecionar as causas, ou seja, você vai eliminar todas as causas que vocês entenderam que não faz sentido, do porquê que aquela realmente não é uma causa que está impactando o negócio, e você vai simplificar. Muitas vezes, pessoas diferentes dão ideias diferentes, mas que, na verdade, elas se assemelham muito. Você pode agrupar com uma única causa, né, por semelhança. Então, você vai resumindo a quantidade de causas e fica organizado, fica mais fácil. Então, eliminou as causas que não são interessantes, simplificou as causas que são parecidas, e o próximo passo é levantar as ações ou construir o 5W1H. Nesse momento, as pessoas vão começar a dar ideias, sugestões de como resolver eliminar aquela causa que está gerando aquele problema. E aí o livro dá como sugestão de cada um levantar as sugestões, mas que aquela ação só funcione quando todos concordarem. Você pode fazer uma votação, porque todo mundo entende que, como é uma votação, todo mundo participou, entende que aquilo vai realmente resolver o problema e não vai ficar algo que alguém tirou da cabeça e que as pessoas acham: "Ah, isso aqui não vai dar certo não". Então, acaba funcionando. Mas o que é esse 5W1H que o livro traz também? Eu aqui coloquei 5W2H e já explico qual é a diferença desse 5W1H para o 5W2H. Vamos lá. 5W2H é uma ferramenta também da qualidade, onde cada uma desses 5W e desses 2H são palavrinhas que a gente já conhece bastante em português, só que elas vêm do inglês. O que significam, né? Primeiro é o what, ou o que. Então, ele traz aqui o que será feito, né? Qual a tarefa, ação ou objetivo. O que a gente vai fazer? Ação de fato. O próximo, why, ou porquê. E entender por que essa ação é necessária. E esse aqui, já explico a vocês, é uma das coisas mais importantes que tem. Porque as pessoas precisam entender o motivo que elas vão fazer aquela ação. Eu tenho que ter um motivo, aquela ação tem que ter uma explicação do impacto que vai ter no indicador. Lembra lá do capítulo do primeiro vídeo que a gente fala sobre isso, né? Por que fazemos o que fazemos? As pessoas precisam ter um propósito daquilo que elas vão fazer. Where, onde, ou seja, o local que vai ser realizado, o ambiente da ação, pode ser um equipamento, pode ser um setor, pode ser uma área, enfim, onde vai ocorrer aquela ação. When, quando, então, ou em outras palavras, o prazo que será feito, né? Qual é a data limite de execução. Who ou quem será o responsável por executar ou acompanhar essa ação? E esse aqui é bem interessante, por quê? Você pode pegar isso aí, qualquer literatura que tenha esse 5W2H, e você vai ver isso, que cada ação tem que ter um responsável. Pode ser que uma ação exija um grupo de pessoas para que essa ação se conclua. Aí você tem duas estratégias que você pode usar. A primeira é, coloque o nome daquela pessoa que vai garantir que aquela ação seja realizada. Não necessariamente ele vai realizar a ação, mas vai garantir. Uma outra forma que eu acho que é muito mais realística, que mais funcional é,
pegue aquela ação grande e quebre aquela ação em pequenas ações, cada um com seu responsável. Mas quando você fizer isso, cuidado aqui com o seu prazo. Se tem uma ação que depende da outra, é claro que você vai ter que colocar aquela ação que vai depender da outra depois, o prazo um pouco depois daquela ação anterior, para que não tenha risco de ter um mau planejamento. Who ou como? Como será feito? Quais são as etapas ou método para a realização? Então, assim, se você tem uma ação, vamos dar uma ideia, calibração do equipamento, beleza. Como é que você vai calibrar o equipamento? Você sabe calibrar? É importante definir esses pontos. E por fim, que é o último H aqui, que geralmente a gente não traz, porque esse aqui fica um nível mais gerencial, né? Que é o how much, quanto. Quanto vai custar, qual o orçamento ou o recurso necessário para realizar aquela ação. Então, esse aqui é o 5W2H. Vamos dar uma olhadinha na carinha dele, como é que ele fica, né? Então, aqui, né, ele traz a tabela 3.2 também do Falcone, do 5W1H, e ele dá um exemplo aqui, ó. O que? Contramedida, exemplo, nivelar a base do equipamento. Responsável. Aí vem aqui, né, o Trajano. O prazo, que é o quando, o em, 31 de agosto. Qual o local que eu vou fazer esse nivelamento da base do equipamento? Na laminação. Por quê? Qual o motivo? Para evitar a quebra do mancal. Então, provavelmente, a causa que a gente identificou aqui da quebra do mancal foi a falta de nivelamento. Então, se eu nivelar, eu vou evitar a quebra do mancal. E o procedimento, como é que eu faço aqui? Essa parte, muitas vezes, é difícil de você colocar algo completinho, mas é importante que você busque saber exatamente como você vai fazer aqui. Uma dica importante que eu aprendi aqui com minha experiência, minha vivência, evitem ações como verificar, checar, testar. Isso não são ações, isso são acompanhamento de ações, ok? Ações são coisas concretas que você vai fazer. Evite essas 3 palavrinhas: verificar, checar, acompanhar, tá bom? Isso não são ações, você não vai ter resultados. Verificar é uma ação que você faz para gerar uma ação. Ação que gera ação não resolve o indicador. Aqui é para ter ações que vão resolver alcançar a meta estabelecida. E pronto, final. Então, esse aqui é a dica. E aí, no próximo capítulo, que vai ser o capítulo 4, ele entra na parte de como padronizar a sua área de trabalho. Lembrando que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou estruturando um plano de ação para alcançar a meta, eu vou lá em campo identificar o que eu posso fazer dos meus processos que estão impactando meus indicadores para que todo mundo faça igual, tenha um padrão definido, eu consiga fazer o treinamento. E é muito legal que vai envolver mapeamento de processos e muita coisa bacana. Então, nos vemos no próprio vídeo. Lembre-se, se inscreva. Compartilhe o vídeo para pessoas que acham que você vai ajudar. Curta aqui o canal, me ajude. Se quiser comprar o livro, tem um linkzinho aqui abaixo que vai ajudar também o canal. Me chamo Luiz e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.